A verdade é que Deus... Eu tinha um amigo há alguns anos, largos atrás. Ele dizia com alguma propriedade que no momento em que o homem, de uma forma integral, consiga entender Deus, então deixa de ser humano para se tornar Deus. Porque ninguém, em tempo algum, vai conseguir entender Deus. Deus é Deus, continuará a ser Deus e continuará a estar inacessível ao raciocínio, à lógica humana. Por isso, nesta manhã, a minha pergunta é: onde habita Deus? Onde habita Deus? Pode haver várias respostas. Pode haver várias perspectivas, várias formas de pensar. Quem esteve cá a semana passada, lembra-se que nós falámos sobre Deus ser Deus e como atrair a sua presença segundo os seus princípios, segundo a sua palavra. Hoje nós vamos entrar mais fundo e vamos pensar todos juntos e recordar o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos diz acerca da presença de Deus, da dimensão superior. Porque Deus habita numa dimensão superior. Vamos olhar para a Bíblia, para o Evangelho, Mateus capítulo 6. Quando Jesus estava a ensinar a oração modelo, ele faz referência a um ponto importante que nós vamos dissertar nesta manhã. Vamos ler a partir do verso 9, Mateus 6, a partir do verso 9, que diz: é a oração modelo, ou a oração do Senhor a ensinar o modelo como se deve orar. E diz: Pai nosso, que estás nos céus. Está a dizer que o Pai de todos nós está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. Até aqui. Então, estamos aqui a olhar e estamos aqui a ver definição de que Deus está no céu. Mas o que é isso, céu? Nunca ninguém perguntou o que é isso, céu. Céu é aquilo que eu olho para cima e vejo azul. Bom, vamos esclarecer aqui alguns pontos. Há realmente aquilo que nós podemos denominar de primeiro céu, aquilo que nós vemos. Que nós vemos as estrelas, vemos o sol, vemos a lua à noite. Esse é o primeiro céu. Ou o céu que nós podemos denominar céu atmosférico. Olhamos, sabiam que quando nós olhamos a longa distância, por vezes nós vemos cores que é um conjunto de cores. Quando nós olhamos para cima, quantos de nós já experimentou olhar para cima e ver azul?
Quantos de nós experimentámos isso? A nossa vista é azul. Na realidade, se nós chegarmos lá, continuamos a olhar para a frente e continuamos a ver azul. E por aí fora. Então, qual é a nossa percepção? Qual é a nossa percepção quando olhamos para o espaço? Nós estamos a olhar para o primeiro céu. Aquilo que é visível aos nossos olhos. Depois, nós começamos a ter algum cuidado e é interessante porque Deus é muito minucioso na sua descrição, na sua palavra. Nós começamos por ler em Gênesis que Deus criou, primeiro, o dia e a noite. E ao dia pôs estrelas e à noite pôs estrelas luminares, por assim dizer. Não é? Então pôs Deus no espaço que nós olhamos, Deus pôs corpos celestes, como o Sol, a Lua, as estrelas, aquilo que a ciência chama de galáxias, enfim, coisas visíveis e coisas tão distantes que nós não conseguimos ver a olho nu, mas que elas estão lá. Então há o primeiro céu e há o segundo céu. E a Bíblia também fala que há um terceiro céu. E nós vamos tomar quase todo o tempo aí. Onde está Deus? No terceiro céu. Deus está na sua morada, no seu reino, que não é visível aos olhos humanos. Nós temos uma passagem bíblica que eu convido todos a abrir para entender. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ver uma descrição que o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, ele testifica da experiência que ele teve. 2 Coríntios, capítulo 12, vamos começar a ler no verso 2. O apóstolo Paulo teve uma experiência e, segundo o texto, ele escreve esta experiência 14 anos depois. 2 Coríntios 12, 2 diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Há coisas que nem nós conseguimos explicar. Temos experiências que por vezes nós não conseguimos explicar, e ele está a dizer: não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Verso 3: e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. Paulo, apóstolo, ele é arrebatado numa certa altura para a presença de Deus. Como todos nós sabemos, Paulo foi chamado pelo Senhor Jesus muito depois dos primeiros discípulos e apóstolos. Ele é chamado o apóstolo que vem depois, que nem sempre foi reconhecido. Então vamos olhar para aqui. Paulo foi arrebatado. Diz ele que não sabe explicar muito bem se foi no corpo ou fora do corpo. Mas ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele foi arrebatado ao reino espiritual, onde está a presença de Deus, onde estão os anjos,
onde um dia todos os salvos estarão. Esse lugar chamado de paraíso. Paraíso ou terceiro céu, exatamente a mesma coisa. É tão interessante, eu estava a ler este texto esta semana, várias vezes eu li este texto esta semana e saltou uma curiosidade. Paulo teve uma experiência sobrenatural única. Tanto na sua conversão, não é? Em que Jesus aparece e fala com ele, como também depois nesta experiência específica que ele descreve. Depois ele diz, no resto do texto, se vocês lerem o resto do texto, vão encontrar que apareceu um espinho na carne para ele não se gloriar das experiências. Quantas vezes, e este é um ponto fundamental, é bom estar na presença de Deus, devemos estar na presença de Deus, devemos buscar a presença de Deus, mas não devemos ficar vaidosos pelas experiências sobrenaturais que possamos experimentar. Poucas pessoas têm experiências sobrenaturais. E é preciso ter cuidado. Essas pessoas têm que ter cuidado para não ficar vaidosos. Paulo descreve o lugar onde ele foi, um lugar de êxtase espiritual. Um lugar acima dos céus visíveis e invisíveis. Deus está acima de tudo. É difícil de explicar. Mas Deus está acima de tudo. Deus está além do espaço. Deus está além do tempo. Deus está além da nossa compreensão. Dentro da nossa dimensão. Deus está acima. Até eu digo outra coisa. Deus está acima dos céus. Há tradições, não sabemos se são percentualmente verdadeiras ou não, mas há tradições que dizem que até existe sétimo céu. Isto é para descrever o seguinte, para descrever que Deus está acima de tudo. Na Bíblia, no Novo Testamento, nós encontramos a descrição do terceiro céu. As tradições falam até sétimo céu por aí fora. Mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus realmente está acima de tudo que é visível, material, físico. Deus está acima de tudo que nós possamos pensar. Deus está acima das três dimensões que nós podemos descrever: largura, profundidade, altura, conhecimento, sabedoria. Deus está acima de tudo. Deus é Espírito, certo? Sim ou não? Sim. Se Deus é Espírito, Ele está em todo lado. Ele está acima de tudo. Se alguma vez lhe passou pela cabeça que Deus não se preocupa consigo, repreenda essa ideia, porque Deus está acima de tudo. Deus conhece as suas filhinhas, os seus filhinhos, conhece o seu povo de uma forma não somente geral, mas de uma forma individual. Amém. Deus conhece você de uma forma individual. Por exemplo, líderes de movimentos conhecem o movimento. Conhecem intimamente meia dúzia de pessoas. Mas não conhecem as pessoas todas da realidade. Deus conhece-nos
a nós individualmente. Amém. Deus conhece cada um de nós de uma forma individual. Então Deus está acima de todos os lugares, acima daquilo que eu consigo entender, acima daquilo que eu não consigo entender. O Salmo 18, 11 diz assim: das trevas fez o manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus era o seu pavilhão. Deus habita num lugar inacessível, no raciocínio humano, na inteligência humana, na sabedoria humana. Deus está acima de tudo. Então Deus habita numa realidade transcendental, espiritual, além, como eu disse, de todas as nossas dimensões. Deus habita fora de todas as dimensões perceptíveis. Se nós olharmos para o Salmo de Moisés, Salmo 91, nós vamos encontrar 3 termos. Altíssimo fala sobre a soberania, a força máxima de Deus. Fala de onipotente, retrata a capacidade e autoexistência e suficiência de Deus. E fala de Deus Elohim, a sua supremacia, a sua invenção, aquele que vence todas as coisas. Então eu quero sublinhar nesta manhã uma coisa que é muito importante e que nós devemos ficar conscientes, não somente na mente, mas também no coração, que Deus está no seu templo, na sua casa. Deus habita entre o seu povo e dentro de cada crente. Deus, no Antigo Testamento, como nós vimos a semana passada, ordenou a construção de um tabernáculo, de uma tenda. Mais tarde, foi erguido o templo para que Deus habitasse. E mais tarde, Jesus veio inaugurar uma nova geração em que todos são templo do Espírito Santo. Então Deus habita em cada crente. Deus está em cada um. Diz-me o evangelista João: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus está entre nós e em nós. Por que eu estou a dizer estas coisas, meus irmãos, nesta manhã? Porque nós temos que saber onde Deus habita quando estamos a passar pelo deserto. Nós temos que saber onde Deus habita quando as coisas não correm tão bem como era esperado. Nós temos que saber onde Deus habita quando nós olhamos para as coisas e não vemos saída, não vemos resposta, não vemos resolução. Nós temos que saber onde Deus está. E afinal de contas, onde é que Deus está? Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, e diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, e qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Não sois de vós mesmos, não sabeis que sois o templo do Espírito Santo. Quem crê nisto diz amém. Amém. Se você disse amém, então não se queixe mais a partir de agora. Porque se Deus realmente habita em si, por que é que você se queixa? Tomou nota? Toma nota. Se realmente Deus habita em si,
Se alguém considera que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, agora tudo é novo. Deus habita em nós, sim ou não? Sim. Anote isso. Anote isso. Naqueles momentos em que você fraqueja, naqueles momentos em que você duvida, naqueles momentos em que você diz: ai, isto e aquilo e aquilo outro. Cada cristão é templo de Deus. Deus está na vida de cada um. Deus está presente na vida de cada pessoa. Porque Deus é transcendente. Ele existe além do universo físico. Ele está não somente entre nós, mas Ele está em nós. Amém? Amém. Vamos concluir. Onde está Deus? Onde habita Deus? 2 de Crônicas 6, 18 e seguintes. Vamos ler. Mas de facto, habitaria Deus com os homens na terra? Esta pergunta faz-me lembrar uma outra pergunta que vem mais tarde. Achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Esta pergunta é curiosa. Habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus, veja só esta descrição. Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. É lindo isto. Eu vou repetir. Quem quiser acompanhar, 2 Crônicas 6, 18 em seguinte. Mas de facto habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica ao Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Deus realmente está acima de tudo. Se Deus não estivesse acima de tudo, não seria Deus. Qualquer lugar é limitado demais para conter a sua presença. Deus é eterno, então Deus está por cima da eternidade. Eu vou repetir, eu acho que nem todos perceberam. Deus é eterno. Deus está acima da eternidade. Deus está acima dos céus. Deus está acima da terra. Deus está acima do tabernáculo físico. Deus está onde? Na intimidade da sua e da minha vida. Porque Deus habita em si e em mim. Deus habita em nós. Amém? Amém. E nesta manhã eu quero lançar um desafio. Se por acaso isto não é uma realidade, se por acaso você não tem consciência séria que Deus habita em si, então é tempo de experimentar. É tempo de experimentar. Este é o momento, esta é a hora para experimentar. Convidar Deus
para habitar dentro de si. Vamos ficar de pé? De pé e em voz alta. Todos vamos convidar Deus a vir à nossa vida, a vir a restaurar a nossa vida. Vamos convidar Deus a tomar o seu lugar devido na nossa vida. Ouviram o que eu disse? Convidar Deus a tomar o seu lugar na nossa vida. Para que nós possamos ter comunhão e possamos ter intimidade. Amém? Então vamos todos orar. Nosso Deus e nosso Pai. Nosso Senhor. Ajuda nesta manhã, neste lugar. Ajuda-nos a reatar a relação contigo através do Senhor Jesus. Perdoa o nosso afastamento, a nossa negligência. Ajuda-nos a ficarmos mais íntimos contigo. Senhor, que nós, cada um de nós, possa ter consciência que somos templo do Espírito Santo. Somos templo de Deus. Somos a tua habitação. Ajuda-nos, Senhor, a viver como templos de Deus. Nós oramos no nome de Jesus.